Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um assunto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e vamos que vamos falar de magia hoje. E se você quiser marcar uma consulta de numerologia kármica com o tarô, é só você me chamar no WhatsApp 11 98513 0477 98513 0477. Vamos que vamos. Hoje eu estou aqui com meu companheiro Leviatã. Este é um demônio das águas. Este é um ser do mar. Ele responde às águas. O pessoal me pergunta muito sobre Goetia, né? E sobre o trabalho com demônios. Deixa eu fica aqui, meu bebê. Isso. Mostre que você tem um piu-piu. Ó, esse aqui, se falhar um, ele tem 3. Você não passa raiva. Aqui, ó. Tem 3. Ai, Senhor, eu não falo nada, né? Não falo mesmo. Jesus. Enfim, vamos lá. Eu tenho uma forma diferente de enxergar essa parte de demônios, porque foi assim que eu aprendi na prática como eles funcionam. E vi isso muito dentro da magia dos anjos, dentro da magia do pentagrama, essa questão de você se entender com essa energia supostamente oposta, né? A luz e as trevas, como que elas se entendem? Se entendem como dia e noite, cada um no seu quadrado, sem ninguém se meter no bedelho no trabalho do outro. Ninguém fica se intrometendo no trabalho do outro, cada um trabalha no seu local e as repartições funcionam muito bem, obrigado, né? Igual aqui no Brasil, que é uma zona. O demônio, ele trabalha diretamente com a razão. E ele é como se fosse um carcereiro de uma cadeia, como se ele fosse o vigia, como se ele fosse o delegado, dependendo da hierarquia que ele está, como se ele fosse um juiz. O que você cometeu que te tirou da lei? Os anjos, os arcanjos, né, o Miguel, Rafael, Uriel, são os principais que a gente conhece, que são os mais famosinhos. Aí você tem Metatron, tem Zadkiel, tem outros tantos por aí, que compõem, né, a hierarquia dos anjos e dos arcanjos. Quando nós estamos falando dos anjos, nós estamos falando que cada arcanjo, cada anjo tem o seu opositor e cada arcanjo também tem o seu opositor. Leviatã, no caso aqui, é um demônio da água, ele é um opositor da água. E o que ele vai fazer, por exemplo, dentro de um trabalho mágico? Ou quando você escolhe ele para trabalhar, ou ele te escolhe, vamos dizer assim, para trabalhar na vida. Ele vai trabalhar as emoções, ele vai trabalhar o sentimento puro, ele vai trabalhar a verdade. É isso que trabalha. Eu achei muito interessante uma parte que eu vi do seriado do Lúcifer, que eu recomendo. Que, por exemplo, teve acho que foi na segunda temporada, ou foi na primeira mesmo. Não, acho que foi na primeira temporada mesmo. Que ele vai. Foi na primeira. Eu lembro que eu assisti no hospital. Na primeira temporada, ele, em algum momento lá, numa das investigações, tinha uma pessoa que evocava Lúcifer e fazia os pentagramas de ponta cabeça com sangue. Aí, quando matava alguém, desenhava o pentagrama com sangue. E aí ele chegava no local que tinha uma ordem, e o bambambam da ordem era Lúcifer. Aí tinha todo mundo de preto, assim, roda. Aí entrava um cara com a cabeça de bode, tipo Bafomé. Lembra o Bafomé falando isso, hein? Ô, Lídia Maria, onde você botou meu Bafomé? Cadê meu bichinho? Cadê ele? Você enfiou ele aonde, hein, Lídia? Boa pergunta, né? Deixa eu ver se não é ele aqui. Ah, ele aqui, ó. Devolve. Não. A miliante. Olha lá, ó. Vocês acham que eu não tô de brincadeira? Olha lá, ó. Ó, a miliante. Lídia! Ela vira as costas. Ela não quer nem saber. Ele entra com... Aí entra um cara vestido de bode, de Bafomé, e ele fica possuído, fala, não, pelo amor de Deus, quem botou chifre em mim, quem fez isso, quem fez aquilo outro, qual é a simbologia disso tudo? Estão me sacaneando. E na verdade, existe um mito, né? E muita gente pratica a magia do demônio cheio de sangue, são quartos escuros, fedidos. Uma vez eu fui convidada para ir num ritual desses
satânicos, vamos dizer assim, demoníacos. Cheguei lá, era uma sujeira, tinha uns bodes mortos, fedendo já, as cabeças dos bodes espalhadas assim, nos pontos cardeais, um bicho e tacava fogo e bebia. Eu não aprendi isso. Eu aprendi que eles nos corrigem, que eles nos colocam de novo na lei. Quando você evoca, por exemplo, a energia de Miguel para que ela te ajude na prosperidade, para que ela te ajude na sua força vital, na sua sexualidade, para que ela te livre de pragas, te livre de feitiço, Miguel, ele vai te dar a orientação e ele vai te dar, vamos dizer assim, a intuição, a visão da onde você está errando. Você pode não querer enxergar, que aí é outra questão. Outra questão, que muitas vezes a pessoa erra, mas ela não quer enxergar o erro. Então, Miguel, ele deixa muito claro, e às vezes de uma forma muito sofrida, não só ele, como todos os outros arcanjos, às vezes deixa de uma forma muito clara e sofrida o que é que você está fazendo de errado, onde você está errando. E quem vai te dar a correção são eles. Eles que são os caras que vão te bater. Eles que são os caras que vão dizer, você errou? Então vem cá, bebê. Vem cá sentar no cantinho da parede, fica para a parede aí, senta no cantinho da discórdia, né? Ou senta no cantinho da disciplina para você aprender. E muitas vezes você aprende da forma mais dura que existe. Porque qual que é o contrário, por exemplo, dessa força primordial de Miguel? Seria Satã, e Satã ele vai fazer o quê? Ele vai olhar aonde você é orgulhoso, aonde você é prepotente, aonde você é ganancioso, aonde você engana na lábia, né? Seja na parte da sexualidade, o uso da sua força sexual de forma desmedida e promíscua. É isso que eles vão olhar. E é exatamente aí que vai te pegar. Tanto que se você pegar livros, tem um do Saraceni que é muito bom, que é o... Deixa eu lembrar aqui. Diário de um Executor, acho que é esse o nome do livro, acho que é Diálogo com o Executor, por exemplo, ele mostra as formas bestiais em que são pessoas que, por exemplo, usam a energia sexual de forma muito promíscua. E quem comanda esta linha é ele. Por exemplo, na água, quantas vezes e como foi as vezes que você se anulou em sentimento, quantas vezes você se deixou de lado, colocando o seu sentimento, o seu desejo verdadeiro, o seu impulso verdadeiro em terceiro, quarto, quinto, 20º lugar. Quantas vezes você fingiu que sentia alguma coisa quando na verdade não sentia nada. Quem vai te corrigir nisso são eles. Eles. Porque se você não conseguir encarar isso dentro de você e você não entender que dentro de um processo mágico, dentro de um processo angelical, dentro de um processo de Goetia, você tem que ter um desejo verdadeiro e você tem que ser, acima de tudo, verdadeiro com você. Toda vez que você pedir, não vai funcionar. Você pode fazer evocações, você pode fazer servidores, você pode fazer o que você quiser. Se você não estiver na verdade, não vai se realizar. Você pode mentir para o mundo. Para o mundo, você pode falar o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Mas com você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser realista. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Eu gosto disso. Eu não gosto daquilo. Eu quero que me livre... Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum de um pedido que tem sempre uma ponta de mentira na maioria das vezes. Não estou dizendo 100%, mas na maioria das vezes tem uma ponta de mentira. Exemplo. Eu quero que fulano saia da minha vida. Não, mas eu quero que ele tenha um bom caminho para lá. Eu quero só que ele suma da minha vida e me deixe em paz. Mentira, mentira, mentira. Não é isso. Você quer que o outro se lasque, você quer que o outro se ferre, você quer que o outro se exploda, você quer que o outro sofra a mesma coisa que você sofreu. E às vezes você só não fala porque a sua educação foi católica. A sua educação foi uma educação que reprimiu. Foi uma educação que te fechou. Foi uma educação que diz que você não pode e não deve desejar o mal do outro. Que você tem que ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa do bem. Por isso só. Só isso. Esse é o motivo pelo qual simplesmente você não verbaliza
de forma consciente que você quer que o outro se lasque. E aí você vai fazer um pedido por Arcanjo Miguel, você vai pedir para Gabriel, para que eles tirem essa pessoa que está te enchendo o saco do seu caminho. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca vai acontecer. Porque não é verdade. Você quer que o outro se lasque. Você tem que dizer a verdade. E aí, você pode dizer a sua verdade completa, o seu sentimento real e verdadeiro completo. E você pode deixar na mão do arcanjo decidir. Mas você tem que ser sincero. Eu demorei muito para entender este princípio, mas eu entendi. Que tem gente, por exemplo, que eu não quero que eles fiquem bem. Eu quero que eles se danem. Eu quero que se lasque. Tem gente que, se depender de mim, eu passo o carro 10 vezes em cima da cara da pessoa. Por que eu não faço isso? Porque se eu passar 10 vezes o carro em cima da cara dela, eu vou ser presa só por isso. Eu não posso fazer determinadas coisas porque não tá. Mas eu não posso me privar de sentir isso. Eu sinto. E a partir do que eu entendo e tenho consciência do que eu sinto, eu vou trabalhar esse sentimento para que ele não me prejudique e vou deixar na mão da espiritualidade para que a espiritualidade resolva. Mas na hora que eu estiver no meu bate-papo, na hora que eu estiver conversando com esse lado espiritual, eu vou ser realista e vou ser verdadeira. Eu não vou dizer para ele, olha, eu queria que fosse morango, quando na verdade eu quero que seja cereja. Eu não vou dizer isso. É aonde a maioria se lasca. E aonde, muitas vezes, a pessoa vai mexer, por exemplo, com essa parte de demônios e não consegue êxitos. E a vida começa a ficar numa negritude e começa a virar uma salada de frutas azeda, imensa. Porque se você não está sendo real, eles vão realçar ainda mais o seu negativo. Até você cair na sua consciência. Até você cair, ele realça aquilo. E você começa, pelo seu auto-engano, pela sua traição a si mesmo, você começa a ficar desfigurado. Porque você não fala a verdade. Você não diz a real. Você pode até falar que você está nisso, naquilo, mas você vai sempre partir das convenções sociais que você aprendeu. Eu não gosto do gay porque, no fundo, eu tenho um desejo reprimido. Ah, não, Cris, mentira. Eu acho que eles têm que viver a vida deles. Eu não gosto, mas eu quero que eles vivam a vida deles mexendo comigo, tá bom. Mentira. O desejo sexual deles te instiga. Então, assim, para de falsidade. Ai, Deus me livre. 2 mulheres se beijando, 2 mulheres se ralando bombril, ralando perereca. Mentira. Você queria estar lá, ralando com a outra. Mas você não tem coragem. Você não tem coragem de assumir os seus desejos sexuais e as suas fantasias mais profundas, que pode não ser uma fantasia homoafetiva, mas pode ter outros tipos de fantasia. Pode ser transar num lugar inédito, pode ser transar às vezes com uma pessoa desconhecida. A gente tem fantasia disso. De repente, gente que reprime o desejo pela mãe, o desejo pelo pai, o desejo pelo irmão, reprime e acaba jogando aquela amargura à sua volta, condenando as pessoas que buscam elas mesmas, que têm coragem de expressar os próprios desejos e os próprios sentimentos. Ai, aquele Facebook é muito melado. Deus me livre daquela falsidade. É problema deles, não é seu. Desde quando a felicidade deles te incomoda? Desde quando? Ah, mas ele trai ela trai ele. É eles, ele não está traindo você. Ele está traindo ela. O problema da pessoa, não é seu. Agora, se você é o amante, você topou ser o amante. Ah, Cris, mas eu descobri depois que ele era casado, que ela era casado. Você deveria ter caído fora. Ah, mas eu já estava gostando. Então não recrimine. Se você continuou, você foi conivente. Você não pode condenar. Você tem que dizer realmente para você: eu queria estar no lugar dela, queria estar no lugar dele, queria ser ele, estar ali todo dia. Ah, imagina, Cris, mas ela pega a pior parte. Ela lava a cueca, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas toda noite está dormindo com quem, meu bem? É com aquela pessoa, não é com você. Você pega a rebarba, aquela rebarba. Se a pessoa quiser realmente, se ela estiver disposta,
ela larga tudo e vai estar ali com você. Ela vai deixar tudo de lado para estar com você. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem filho, não tem mãe doente, não tem tio aleijado, não tem nada. A pessoa larga e vai. O resto é desculpa esfarrapada. É nisso que o trabalho, muitas vezes com esses seres considerados tão ruins, nos desperta. São considerados ruins porque eles obrigam você a ser verdadeiro. Eles obrigam você a ser real. Então, se você é uma pessoa que tem uma natureza mais rude, mais arrogante, ele vai jogar isso lá no alto. Para que você desperte para a verdade e para que você entenda o limite do outro e o seu limite. Você tem que entender isso. Você tem que compreender quem você é. Porque senão toda vez que você acionar a espiritualidade, você vai ter problemas. Toda vez que você acionar a espiritualidade, você não vai ter exatamente a resposta que você quer. É uma realidade difícil? É difícil. Muito mais difícil sair das convenções, não é? Porque você vai na igreja todo domingo, porque você vai no centro toda sexta-feira, porque você vai numa escola esotérica toda semana, porque você participa de rituais, você participa de círculos mágicos, você participa daquilo e faz isso, aquilo, e nisso tudo, aonde você realmente é você entregue, completo, sem máscara, sem maquiagem, sem nada, né? Tipo esse vídeo, sem edição. Né? Você tem avião, você tem cachorro latindo, você tem buzina de carro, de moto, você tem porta batendo, você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque eu não vou editar isso aqui, vai ficar assim mesmo. E nem sei editar. Nem tenho tempo. Entende? Então, onde está a sua verdade? Onde está a sua força? Eu poderia falar, por exemplo, dentro de um vídeo, olha, é tudo maravilhoso, a espiritualidade é encantadora, ela não traz decepções, você vai ter... Mentira, gente, mentira. Mentira, eu já entrei para dar aula em sala de aula de pijama. Eu já dei aula em um momento que eu não estive muito bem de saúde, que não foi por causa da endometriose, mas em um momento que às vezes eu tinha umas recaídas. Por exemplo, eu já dei aula deitada. Deitada numa esteira, dei aula deitada numa esteira. Falei para os alunos, não estou bem, não estou legal e não quero acumular aula. Eu vou ficar deitada aqui. Vocês podem me metralhar de pergunta e eu dei a aula assim mesmo. Dei aula assim mesmo. Não vou falar, estou muito bem, ou estou isso, ou tudo é perfeito, quando não tá. Quando, por exemplo, eu tive um acidente de carro na Dutra, uma vez eu estava voltando do Rio de Janeiro, e uma pessoa entrou na contramão e pegou meu carro de frente. E aí, quando eu voltei para São Paulo, que eu vim com ambulância para São Paulo, o que aconteceu? Eu tinha um evento no dia seguinte. Exatamente no dia seguinte que eu cheguei a São Paulo, eu tinha um evento. Você acha que eu fui ou que eu não fui? Eu fui no evento. Enchi a cara de remédio, fui. Falei para as pessoas, aconteceu isso, assim, assim comigo. Eu vou até tal parte e até tal parte eu não vou. Mas quem quiser participar, fique à vontade. Quem não quiser participar também, tá no seu direito, pode ir embora. Simples. Simples. Se você vier no ritual, eu vou dizer para você, se você for verdadeiro, você vai ter todos os seus sinais. Se você não for verdadeiro, você não vai ter seus sinais. Essa verdade não tem que falar para mim, não tem que falar alto no ritual, não tem que nada. Você tem que ser verdadeira com você e deixar na escolha e deixar a energia trabalhar. Pelo menos ela vai olhar para você e vai falar assim, putz, essa pessoa foi verdadeira comigo. Ela tá sendo verdadeira. Ela não tá dizendo que ela quer subir, mudar de emprego só porque ela ficou chateada. Ela quer mudar de emprego porque ela tá com raiva, ela não quer mais trabalhar porque o patrão é um filho da puta, porque isso tá acontecendo, porque fulana tá fazendo a fofoca, e ela tá irritada com tudo aquilo, e se dependesse dela, ela dava murro em todo mundo. Pra não dar murro em todo mundo, ela quer um novo emprego. Ponto. Tá. Aí você vai ver se o caminho abrir. Olha, eu não arrumo ninguém na minha vida porque eu ainda sou apaixonada por fulano de tal lá atrás. Porque eu ainda quero o João que é casado. Porque eu quero a Tereza e não assumo que eu quero a Tereza. E prefiro não ter relação sexual com meu marido. Prefiro não transar com ele. E deixar ele achar que eu sou frígida. A contrariar a minha família, me separar e viver aquilo que realmente pertence ao meu eu. Entende como a gente se tenta auto-enganar o tempo inteiro?
Esse auto-engano, ele não é permitido quando você vai mexer com essas energias. Porque essas energias, se você tentar enganar ela, fazer o auto-engano, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ficar cada dia mais enrolado, achando que eles estão te servindo e, na verdade, estão só te sugando. Achando que eles estão fazendo algo por você e, na verdade, é tudo um grande círculo de ilusões. E um dia, quando você acordar, não tem mais como você voltar para trás. Você se perdeu totalmente do seu eu. Porque a partir do momento que você não foi uma pessoa de caráter para ser real, para ser verdadeiro, então o máximo que essas energias vão fazer é inflar seu ego. Inflar seu ego, vão te dar algumas coisas, vão te fazer algumas coisas, inflar seu ego, até que chega um momento em que você se explode com o seu próprio ego. Então, crianças, toda vez que vocês forem lidar com essas energias de anjos e demônios, lembre-se disso que a tia Cris está falando. Não mintam. Não mintam. Senão vocês não vão a lugar nenhum, espiritualmente falando. Independente da religião ou da estrada que vocês sigam. Entendam. A verdade não merece castigo. A verdade é sempre o melhor caminho. Eu vou lá no barracão, eu vou falar com Oxóssi, eu vou falar com Oxum para que me ajude, me abençoe. Precisa ler com atenção a mitologia dos orixás? O dia que um orixá for bom, vocês me avisam. São tudo guerreiro, tudo vingativo e são essências elementares que não aceitam a mentira. Todos eles têm um problema com a mentira. Então entendam que a energia espiritual é uma energia que ela só vai te ouvir a partir do momento em que você se abrir. Tá bom, crianças? Parar por aqui, né? Que já tem mais de 20 minutos de vídeo. Eu falo mais que o homem da cobra. Fiquem na luz, abençoados sejas. Que vocês sejam abençoados nos dias de hoje. E lembre-se sempre, um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Um dia todos nós vamos nos encontrar em algum lugar. Fiquem na luz. E até um próximo vídeo aí. E tchau.